Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, da plataforma Matriz, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre construção de conteúdo para orçamento. O que é construção de conteúdo? A gente apenas tomou partido ali desse nome, né? Construção de conteúdo, para a gente se comunicar melhor aqui dentro dos nossos canais, tá? Mas construção de conteúdo, o que é? Dentro de uma obra, por exemplo, ou em um processo de licitação. Vamos pegar um exemplo bem simples, uma obra de reforma de um salão de festas, por exemplo. Como é que você constrói esse conteúdo? Quem constrói esse conteúdo? Olha só, profissionais são especialistas para construir esse conteúdo. E quem são esses profissionais relacionados à obra, por exemplo? Arquitetos, engenheiros ou empresas gerenciadoras de projetos, por exemplo, que tem ali o seu time multidisciplinar com arquitetos e engenheiros. Vai depender do tamanho da obra, a gente precisa envolver esses profissionais, tá? Então, como que eles constroem esse conteúdo? Eles desenvolvem um projeto, né, discutem esse projeto, e quando esse projeto estiver prontinho, redondinho, o projeto é um norte para eles desenvolverem outras partes deste conteúdo. O que são essas outras partes? Uma planilha, por exemplo, onde ele coloca todo o conteúdo daquele projeto. Tudo que vai ser, por exemplo, reformado, pintura, forro novo, iluminação, todos os materiais, toda a mão de obra que vai envolver. E ele consegue colocar preço e quantidades nessa planilha. E esses preços são balizados pelo mercado. Depois você pesquisa um pouquinho aí sobre tabela FDE, tabela PIN, tabela TCPO. São referências de mercado da construção civil. E ele consegue fazer isso e a gente consegue ter um preço daquela obra, daquela reforma específica do salão de festas. Fazendo isso, ele consegue também elaborar um memorial descritivo. Esse memorial descritivo é super importante. Nesse memorial descritivo, ele vai descrever item a item dessa planilha que ele quantificou etapa a etapa desse projeto. Isso faz toda a diferença para quem vai orçar, os executores da obra, para eles orçarem essa obra. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque, vamos colocar um exemplo, se você tiver um horário diferenciado de execução dessa obra, isso vai interferir. Por exemplo, é claro que num condomínio a gente vai fazer uma obra durante o dia, mas imagine que se fosse uma obra durante a noite, condomínio comercial geralmente é à noite. Imagine se ele precisar executar à noite, vai refletir totalmente na mão de obra dele, porque ele vai ter que colocar para trabalhar os funcionários dele durante o período noturno. E olha só, ele pode também fazer uma minuta de contrato. A minuta de contrato também é super importante. Essa minuta de contrato, ela vai dizer ali os pagamentos, a forma de pagamento. Isso também reflete no orçamento. Por quê? Porque quem está orçando, ele vai ter que pegar essa minuta de contrato e ver como que vai ser pago as parcelas, não sabe se vai ser dividido ou se vai ser, por exemplo, nada uma entrada e só no final dessa obra você vai pagar o restante. Então ele tem que se organizar desta forma para ele conseguir cumprir o contrato dele, executar a obra, terminar a obra e chegar até o final com um fôlego ali de execução de obra e ele conseguir concluir o serviço com toda a excelência, tá? Isso também, na hora de você licitar essa obra, de você abrir a concorrência para empresas participarem dessa concorrência, né, dessa tomada de preço, este conteúdo, como você já vai ter ali um valor de mercado, esse conteúdo vai te ajudar muito. Ele vai balizar, ele vai te dar um norte de como se você receber um orçamento muito alto, por exemplo, você pode até desconfiar desse orçamento muito alto, falar, olha, está muito fora da realidade. Se estiver muito baixo, pelo contrário também, ele está muito fora da realidade, pode ser que essa empresa não consiga executar talvez o serviço que ali foi proposto pelo arquiteto ou pelo engenheiro. Isso vai te ajudar demais. A construção desse conteúdo vai conseguir fazer com que você programe essa obra também. Você pode pegar esse valor
E depois de orçado, depois de tudo licitado ali, tudo balizado, você consegue levar, por exemplo, para uma assembleia e discutir tudo aquilo ali, tudo aquele conteúdo que foi orçado. E aí você consegue dar um norte, uma justificativa da sua contratação. Além do mais, esses profissionais, eles vão te orientar totalmente em tudo que você precisa fazer ali. Se essa obra vai ter uma interferência, por exemplo, eu vou te falar uma coisa aqui, olha só. Se você faz uma obra de reforma, ela pode interferir, por exemplo, no seu AVCB. E aí você tem que refazer todo esse AVCB. Então, é super importante você ter esse conteúdo desse profissional, que ele vai fazer uma visita técnica no local, vai elaborar um projeto. Esse projeto vai estar de acordo com as NBRs. Isso é muito importante. Assim você não tem um retrabalho ou um outro trabalho a mais ali para frente. Esse é só um pouquinho sobre construção de conteúdo. Nas nossas redes sociais, nossos canais de comunicação, tem muito mais sobre construção de conteúdo. Um abraço e fique com Deus.